Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha a palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar em alguns segredos que estão revelados em Provérbios capítulo 30. Capítulo 30 de Provérbios foi escrito por Agur. O versículo 1 fala: palavras de Agur, filho de Jaque, o oráculo. Oráculos eram pessoas cheias de sabedoria, que eram procuradas para dar respostas às questões difíceis quando as pessoas não sabiam o que resolver. Então, Agur, que é filho de Jaque, ele era um oráculo. Disse este varão a Itiel e Aucal. Ele escreveu esse capítulo 30 para duas pessoas, para Itiel e para Ucal. O livro de Provérbios, os primeiros 29 capítulos, foram escritos pelo rei Salomão. O capítulo 30 foi escrito por Agur e o capítulo 31, que termina o livro de Provérbios, foi escrito pelo rei Lemuel. Então, o que Agur nos ensina aqui? A primeira informação que Agur nos ensina é que nós nunca devemos nos julgar superiores a ninguém. Nós não devemos pensar que somos melhores do que ninguém. Uma pessoa que realmente é sábia, que realmente é inteligente, ela nunca vai pensar, por melhor que tenha sido a resposta que ela deu para um problema, que ela é superior ou que ela é melhor do que as outras pessoas. Ela sempre vai ter muita clareza de que ela precisa estar sempre avaliando a situação que se apresenta a ela para que ela possa procurar sempre a melhor resposta. Um vacilo em guardar algum tipo de arrogância, orgulho ou soberba ou independência em relação a Deus é suficiente para que ocorra o tropeço. Vamos ver ele falando isso nos versículos 2, 3 e 4. Veja que ele fala assim: na verdade, veja que o versículo 1 fala que ele é o Agur, que ele é filho de Jaque, que ele é oráculo, ou seja, ele era reconhecido como alguém sábio, mas ele fala a respeito dele mesmo. Versículo 2: na verdade que eu sou mais bruto do que ninguém. Não tenho o entendimento do homem. Verso 3: nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Versículo 4: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Veja que ele era um homem sábio, ele era um oráculo. As pessoas iam até ele para perguntar como resolver problemas difíceis. Então, no versículo 2, ele fala: na verdade, ou seja, vocês vêm até mim, mas só que a verdade verdadeira, para ser redundante, é que eu sou mais bruto do que ninguém. Ele vê nele mesmo que ele não era tudo aquilo que as pessoas pensavam a respeito dele. Ele fala: eu sou mais bruto do que ninguém. Não tenho o entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria. Quando ele fala nem aprendi a sabedoria, por acaso isso significa que ele não era sábio? Se ele era um oráculo, as pessoas iam até ele para perguntar como fazer para resolver os problemas, e ele resolvia os problemas, dava respostas boas. Quando ele fala, então como que esse homem que resolvia os problemas fala, nem aprendi a sabedoria? Quando ele fala que nem aprendi a sabedoria, ele está dizendo, cada vez que um problema é trazido para mim, eu olho, avalio, penso e aí eu dou a resposta. Mas eu nunca parto da premissa de que eu já sei. Eu não aprendi tudo. Eu estou todos os dias vendo o que acontece na minha frente e aí eu vou aplicando aquilo que eu aprendi. E ele aplica a palavra de Deus. Nós vamos ver isso no versículo 5, que nós vamos ler já na sequência. Ele fala, nem tenho o versículo, vamos ler já o versículo 5. Ele fala, ó, toda a palavra de Deus é pura. É o escudo para os que confiam nele. Versículo 6, nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então o amparo, o apoio de Agur era a palavra de Deus. Ele fala, toda a palavra de Deus é pura. Ele fala, a palavra de Deus ela é o escudo
para os que confiam nele, para os que confiam em Deus. Então eu me defendo, eu me protejo, eu resolvo os meus problemas usando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que é pura. Então eu medito todos os dias na palavra de Deus, porque meditando nela eu tenho conhecimento, eu obtenho informações que na hora que eu me deparo com uma situação, eu aplico ali para resolver aquela situação. Não é que eu sei tudo, não é que eu sou o dono da sabedoria, não é que eu aprendi tudo, não é que eu sei resolver tudo. É que eu sempre olho para a palavra de Deus. É que sempre eu sei que a palavra de Deus é pura. Sempre eu recebo um problema lembrando que a palavra de Deus é o meu escudo. E ele coloca no versículo 6, nada acrescentes às suas palavras. Quando ele olhava a palavra de Deus, ele olhava com muito zelo, com muita responsabilidade de não acrescentar nada. Para você não acrescentar nada para a palavra, você precisa conhecer bem a palavra, para saber o que ela fala. Para que você diga, não, ela foi até aqui. Se eu disser isso aqui, eu estou aumentando a palavra. E eu tenho que ir exatamente até onde a palavra me fala. Então nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Se nós acrescentarmos alguma coisa que não foi falada na palavra, aquilo que nós dissermos a mais não vai acontecer. Então as pessoas vão dizer que nós somos mentirosos. Por isso que Agur tinha essa preocupação. Não acrescente nada do que Deus fala, porque a palavra de Deus, ela é pura. Como a palavra de Deus é pura, ela vai se cumprir. Se você ficar totalmente dentro do que a palavra diz, tudo o que você disser que é a palavra de Deus e que é pura, vai acontecer. Então você nunca vai correr o risco de ser chamado de mentiroso. Ele tem esse compromisso com a palavra. Então Agur ele fala, eu não aprendi, versículo 3 ali, eu não aprendi a sabedoria, eu não tenho o conhecimento do santo. Eu vou seguindo a minha vida com base na palavra, prestando atenção em cada situação que aparece no meu dia a dia e buscando orientação de Deus. Ele faz uma pergunta, várias perguntas no capítulo 4, no versículo 4. Ele fala assim, quem subiu ao céu e desceu? Então se vocês acham que eu sei tudo, eu nunca fui no céu, eu nunca desci. Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Alguém consegue, com a sua mão, com os seus punhos, segurar o vento? Quem amarrou as águas na sua roupa? Alguém consegue segurar a água na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Quem foi que criou o norte, o sul, o leste, o oeste, os limites da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Agur aqui está fazendo perguntas para que as pessoas pensem que Deus é maior, que só Deus é que conhece o céu e conhece a terra. Só Deus pode segurar os ventos. Só Deus pode fazer com que a água flutue. O Senhor Jesus andou sobre as águas. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, fala que ele andou sobre as águas. Então, Jesus, que é o Filho de Deus, que é o Deus Filho, só ele pode andar sobre as águas. Ele também, no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, quando os ventos começaram a se abater sobre o barco em que ele estava com seus discípulos, disse para os ventos, aquieta-te. E os ventos e o mar, que estavam agitados, se acalmaram. Então, só Deus tem esse poder. Quando ele pergunta quem subiu ao céu e desceu, agora, quando Agur escreveu esse texto, Jesus ainda não tinha vindo. Mas hoje, que nós sabemos que o Senhor Jesus desceu dos céus e morreu por nós para nos dar salvação e depois retornou, hoje nós podemos dizer, o único que subiu ao céu e desceu foi o Senhor Jesus, que é Deus. Então, concluímos que apenas Deus tem o domínio sobre os céus e sobre a terra. Só Ele encerra os ventos nos punhos,
consegue dominar sobre a água, foi ele que estabeleceu o norte, o sul, o leste e o oeste. Quando nós lemos Isaías, no capítulo 45, um dos versículos ali, Deus fala assim: eu direi para o norte, dá, e eu direi para o sul, não retenhas. Deus estava ali fazendo uma promessa, dizendo que quando ele quer que ordenar a bênção sobre alguém, ele faz com que as pessoas que estão na região do norte venham e deem o que elas têm. Quando ele tem vitórias para entregar a alguém, ele fala para os que estão na região do sul: não retenham o que foi estabelecido para que vocês deem para o meu filho, para o meu servo, aquele que eu escolhi para ser abençoado. Ele tem o domínio sobre todas as extremidades. Agora, ainda no versículo 4, qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Então, o nome dele, hoje, com base na palavra de Deus, que é pura, nós podemos responder. O nome dele é Jeová. O nome dele é Deus. O nome dele é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Senhor dos senhores, Rei dos reis, advogado dos advogados, médico dos médicos, juiz dos juízes, o que realmente é soberano, o que reina sobre todas as coisas. O nome dele é esse. O nome dele é Deus, o Deus único, fiel, verdadeiro, que criou os céus e a terra, que criou todas as coisas. E o nome do seu filho é Cristo, que significa ungido de Deus. Cristo, que vem do grego Christos. Christos significa ungido. O nome de Jesus era Jesus de Nazaré. Quando ele mostrou o poder de curar, de operar milagres e se revelou o Salvador, foi reconhecido como Cristo, como o ungido de Deus. Então, se reconheceu na pessoa de Jesus que ele era o Verbo divino. Qual é o seu nome? Qual é o nome de seu filho? É Cristo, é o ungido de Deus, se é que o sabes. Então, Agur, ele não se vangloria. Ele se identifica como o mais bruto. O que Agur está dizendo? Se eu consigo tecer um oráculo e trazer respostas que resolvem os problemas, não é porque eu sou alguma coisa, não é porque eu sou melhor do que ninguém, porque na verdade eu sou mais bruto do que ninguém. Eu não tenho entendimento, mas eu confio na palavra, porque a palavra de Deus é pura. Ela é o meu escudo, eu confio nele, ele é o meu escudo. E eu não acrescento nenhuma palavra, eu me dedico a ler a palavra e a dar as respostas conforme a orientação da palavra. E é esse o meu segredo. Então, o segredo que muitas pessoas não conseguem achar a saída da vida é que elas querem tomar conselhos com pessoas que têm conselhos que estão fora da palavra. Então, muitas vezes a pessoa procura conselho em um médico, em um psicólogo, e a pessoa frequenta esses ambientes, anda com esses profissionais e não recebe respostas. Por que não recebe? Porque se essas pessoas não estiverem comprometidas com a palavra de Deus, que é pura, elas vão trazer conselhos vãos e vão levar as pessoas à queda, à ruína. O ensino, a educação cristã é muito importante. Muitos cristãos estão morrendo hoje porque eles estão se esquecendo de fazer a tarefa mais básica, sentar-se à sua mesa e dedicar um tempo para meditar nas Escrituras, pedindo antes de começarem a meditar em uma oração que o Espírito Santo as ilumine e as revele as Escrituras e os segredos que estão dentro dela. A falta do conhecimento da palavra de Deus faz com que muitos pastores e mestres estejam ensinando o caminho errado. E a falta do compromisso de cumprir a palavra de Deus tem levado muitas pessoas à queda. A falta
de milagres, de realizações de maravilhas entre os cristãos, entre os que professam o nome de Deus, consiste na falta da prática da palavra de Deus. A palavra muito importante para que Deus possa operar é a santificação, a santidade. No momento, santidade significa separação para Deus. Quando nós realmente nos separamos para ler a palavra e conhecê-la, nós encontramos as respostas para resolver as situações difíceis. Muitas pessoas estão caindo na mentira e no engano de que só a riqueza em excesso representa que Deus está conosco. E o Agur, ele sabendo disso, escreveu aqui duas coisas que ele pediu a Deus. Versículo 7 e 8. Duas coisas te pedi, não mas negues, antes que morra. Versículo 8. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Versículo 9. Para que porventura de farto te não negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecendo venha furtar e lance mão do nome de Deus. Então nós vemos aqui que Agur, tendo a percepção de que ele poderia ficar arrogante, soberbo e se afastar de Deus se ele tivesse muita riqueza, ele pede para Deus: não me dá riqueza, eu não preciso de riqueza para que eu possa estar com Deus. Tem muitas pessoas que pregam que se uma pessoa não tem uma certa quantidade de dinheiro, que Deus não está com ela. A pessoa fala assim: cadê os seus resultados? Você não tem nenhum carro. E quem disse que nós precisamos ter um carro para que Deus esteja conosco? Se eu tenho duas pernas e eu posso caminhar, eu posso pedalar, eu posso tomar um transporte público, eu posso pegar um ônibus, um metrô, e eu posso chegar até os lugares sem uma cadeira de rodas, por exemplo. Até mesmo quem anda, quem é cadeirante, tem uma cadeira de rodas, pode usar a cadeira de rodas para se deslocar e ir aos lugares que precisa. Só porque a pessoa não tem um carro, a pessoa não tem a manifestação de Deus na vida dela? É um absurdo o que essas pessoas dizem, porque elas estão dizendo que Deus só está com as pessoas que têm mais riqueza. Quando o Senhor Jesus contou a respeito de Lázaro e do rico, que o Lázaro comia das migalhas da mesa de um rico, mas um rico que não dava a mínima importância para os pobres. E o Senhor Jesus conta que, ao final, o rico estava ali no inferno, enquanto que Lázaro estava no seio de Abraão. E aquele rico dizia: Pai Abraão, envia Lázaro para falar aos meus irmãos, para que eles também possam receber a salvação e se livrem do inferno. Então, essa passagem que Jesus conta mostra que o Senhor, ele não está, ele pode estar com as pessoas que são ricas, sim. Também existe o outro lado, o outro abuso, as pessoas que dizem que Deus só está com os pobres. Já ouvi pessoas pregando isso. Deus só está com você se você estiver na pobreza. Se você tiver muita riqueza, necessariamente você vai se desviar. E isso é uma mentira, porque Abraão era rico, porque Isaac era rico, porque José de Arimateia, que cedeu o túmulo para que Jesus fosse sepultado, também era rico. A questão não se refere à riqueza ou à pobreza. A questão se refere a qual a capacidade que nós temos de entender que Deus é tudo em nós. Se uma pessoa tem riqueza, mas ela usa as riquezas para glorificar a Deus e ela entende que a riqueza não tem valor algum, mas sim Deus, não há problema algum. O jovem rico que foi questionado por Jesus e Jesus disse a ele: se você quer ser perfeito,
vende tudo que tem, dá aos pobres, então me segue, é porque Jesus sabia que o coração daquele jovem, especificamente, ainda valorizava mais a riqueza do que Deus. Foi por isso que o Senhor, colocou essa prova para ele. Se o rico fosse desapegado, o Senhor não teria pedido isso a ele. Nós não vemos Jesus dizendo para Abraão: dá a tua riqueza. Deus pediu para Abraão o filho Isaque, porque o filho Isaque nasceu na velhice dele. Então, nada pode estar acima de Deus. E aqui o Agur, ele tem essa lucidez, ele tem essa luz, ele tem essa clareza. Ele fala assim: eu sei do meu limite. Se eu for muito rico, eu posso ficar arrogante e dizer: quem é o Senhor? Então eu não quero ser rico. Mas eu também não quero ser pobre, porque se eu for pobre e eu tiver que furtar, eu vou envergonhar o nome do meu Deus. Vão dizer: como que ele diz que é servo de Deus se ele não tem nem o que comer? Então ele vem, ele tem essa clareza. A questão não é que Deus só está com os pobres. A questão não é que Deus só está com os ricos. Só se você for rico é que você é de Deus. A questão está se nós conseguimos ter o pão nosso de cada dia. Por isso Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, se nós temos o pão nosso de cada dia, e se nós temos Deus como nosso Senhor e como nosso guia, o nosso mestre, o nosso orientador, aquele que está à nossa frente, aquele que é o nosso tudo. Essa é a questão. E o Agur traduz bem isso nesses versículos 7, 8 e 9. Ele entende: o segredo para termos uma vida abençoada nesta terra é reconhecermos que o Senhor é Deus e que as palavras dele são puras e verdadeiras, e que se nós andarmos nas palavras dele, nada vai nos faltar, e que tudo que nós precisarmos aqui na terra, nós teremos, porque o Senhor sabe cuidar dos seus filhos e sabe cuidar do seu povo. E se precisarmos enfrentar desafios e dificuldades, teremos as respostas certas, no tempo certo. Porque o Senhor nos proverá a resposta certa. Agora no versículo 10, ele dá um conselho de sabedoria: não calunies o servo diante de seu senhor, para que te não amaldiçoe e fiques culpado. Caluniar significa falar que alguém cometeu um crime, sabendo que a pessoa não cometeu. Então, se você sabe que a pessoa não fez aquilo, e você fala que a pessoa fez, com a finalidade de prejudicar aquela pessoa, você está sendo mau. Não faça isso com ninguém. Você não gostaria que alguém te acusasse de uma coisa que você não fez, sabendo que você não fez, porque você ficaria com o encargo, com a responsabilidade de ter que provar que você não realizou aquilo de que foi acusado. Colocar um peso para que a outra pessoa tenha que provar que não fez o que você está acusando ela é uma injustiça. Então não calunies o servo diante de seu senhor, para que te não amaldiçoe e fiques culpado. Se você caluniar alguém e essa pessoa te amaldiçoar, Deus encontrará culpa em você e você será responsabilizado pelo próprio Deus. Não faça isso, porque Deus é justo e o seu juízo é verdadeiro. Ninguém escapa do juízo de Deus. Você pode até caluniar a pessoa, você pode ver a pessoa sendo prejudicada, você pode ver a pessoa sofrendo, você pode rir da desgraça da pessoa pela calúnia que você fez, mas certamente amanhã, cedo ou tarde, você cairá também no golpe que você deu a essa pessoa, porque a lei da semeadura, ela é correta, ela sempre vem, cedo ou tarde, a conta chegará. Depois os versículos 11 até 14 nos falam sobre uma geração.
Os 4 versículos falam o seguinte: há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. 13. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. 14. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. O que Agur está dizendo, veja que Agur escreveu isso há muitos anos atrás. Já na época dele, havia pessoas que não respeitavam o pai, amaldiçoavam a mãe. Já havia pessoas que faziam o que bem queriam e diziam: nós estamos certos, ninguém manda em nós. E que não estavam, não davam importância nenhuma para ninguém. E eram arrogantes, soberbos, e quando você conversava com elas, elas só tinham palavras para humilhar, diminuir, rebaixar os outros, palavras agressivas, palavras como facas, para que matarem as pessoas inocentes, os aflitos. Nós vemos que isso é algo que sempre existiu na Terra e é algo que ainda existe nesses tempos. Basta acessar as redes sociais que você encontra várias pessoas que vivem de criar conteúdos que falam mal a respeito de outras pessoas, que criticam outras pessoas, que diminuem outras pessoas. Até algum tempo atrás, havia algumas pessoas que estavam dando golpes, acessando o perfil de adolescentes que alguns adolescentes, algumas pessoas, não só adolescentes, algumas pessoas gravam vídeos contando que estão tristes, que estão deprimidas, que aconteceu alguma coisa ruim na sua vida. E essas pessoas mandavam mensagens e dizendo para elas: por que você não se mata? Por que você não se mutila? Você já é feia mesmo. Você já é gorda mesmo. Você já é horrorosa mesmo. Você já é uma pessoa ridícula. E eles colocavam essas palavras. E algumas pessoas recebiam essas mensagens e se mutilavam. Algumas pessoas tentaram suicídio porque ouviram essas palavras. Então nós vemos qual o nível de maldade que o ser humano pode atingir. Pode atingir um nível de maldade de se dar ao trabalho de entrar na rede social e ficar vendo pessoas que estão deprimidas e tristes, e ao invés de trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de que você pode mudar a sua vida, Deus pode mudar a sua história, Deus pode te dar saúde, você pode melhorar a sua condição atual, porque Deus tem poder de ajudar você. Ao invés de serem pessoas do bem, são pessoas que se divertem praticando o mal. O que esse texto nos revela? Qual a importância desse texto estar aqui na Bíblia? Alguém pode dizer assim: mas isso é uma coisa óbvia. Mas esse texto está aqui na Bíblia, Agur está falando sobre isso como uma recomendação, como uma orientação. Ele está dizendo para nós assim: prestem atenção enquanto vocês estão vivendo na terra, porque nem tudo na vida é bom. Nem todas as pessoas são iguais a vocês que estão comprometidos com a palavra de Deus. Existem pessoas que fazem o mal. Existem pessoas que desobedecem os pais. Existem pessoas que acham que podem fazer o que querem, que desrespeitam as autoridades. Existem pessoas que, quando você conversar com elas, elas serão pessoas más. O que fazer diante dessa situação? Afaste-se dessas pessoas. Não ande com essas pessoas nos seus relacionamentos sociais. Se você puder dizer alguma coisa, dar algum conselho, se elas quiserem se arrepender dos seus maus caminhos, traga a palavra de Deus para elas, para que elas se arrependam, para que elas entendam a importância de obedecer os pais, para que elas se purifiquem dos seus pecados,
para que elas entendam a humildade, para que elas mudem aquilo que elas falam, para que elas se transformem em pessoas melhores. O nosso papel é falar a respeito da palavra de Deus, para que as pessoas possam receber a palavra e mudar, se elas assim quiserem. Se elas quiserem receber a vontade de Deus. Mas se elas não quiserem, a recomendação é do Salmos 1. Fuja daqueles que andam no caminho do erro. Não se assente na roda dos escarnecedores. Não ande com essas pessoas. Mas não fique decepcionado, frustrado, porque você se deparou com alguém assim. Porque isso existe na terra. Depois, o Agur nos fala a respeito de pessoas que nunca se satisfazem. Tem situações na vida, assim como existem essas pessoas que praticam o mal, também existem aquelas situações em que, por mais que nós nos esforcemos para mudar alguém, nós não vamos conseguir mudar. E ele fala sobre isso aqui nos versículos 15 e 16. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá. Estas três coisas nunca se fartam e quatro nunca dizem basta. Versículo 16. A sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. Agur está dizendo que existem pessoas que só sabem pedir. Existem pessoas que grudam em nós apenas para arrancar de nós aquilo que nós temos. São pessoas que querem, são como vampiras. E existem algumas pessoas que frequentam as igrejas e querem, por exemplo, roubar o nosso tempo de oração. São aquelas pessoas que falam, ora por mim, ora por mim. E essas pessoas estão sempre carregadas de problemas. Elas sempre vão trazer os piores problemas. E elas vão pedir que nós resolvamos os problemas delas, quando na verdade o problema delas é apenas uma coisa: desobediência. Quando a pessoa não obedece à palavra de Deus, que é pura, ela cai em várias situações ruins, porque a palavra de Deus é pura. E o próprio Agur, como nós vimos nos versículos anteriores, ele fala: não é que eu aprendi a sabedoria, é que eu aprendi uma coisa, que a palavra de Deus é pura. Então eu medito sempre nela, porque a palavra de Deus é o escudo para os que confiam em Deus. Foi isso que eu aprendi. E o segredo de Agur sempre foi voltar para as Escrituras, para trazer o oráculo, a sabedoria, a revelação, a resposta. Esse era o segredo dele. E aqui ele está dizendo: tem pessoas que sempre vão aparecer no nosso caminho querendo pedir, pedir e pedir, mas elas nunca estarão dispostas a fazer o que precisa ser feito. É o preguiçoso que quer que os outros o sustentem, é a pessoa que não quer fazer, que é procrastinadora, quer atrasar o que tem que fazer, é a pessoa que sempre é a pessoa que está sempre em dificuldade, porque desobedece. E ela fala, ora por mim. Quando na realidade, se ela passar a ler a palavra e obedecer e cumprir a vontade de Deus, ela estará saciada. Uma pessoa que fica o tempo todo pedindo é uma pessoa que não está no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se a pessoa está sempre com falta daquilo que ela necessita, então alguma coisa de errado há. A pessoa, porque a promessa, a palavra de Deus é pura. E se o Senhor disse, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, significa que todo aquele que tem o Senhor como seu pastor não tem falta de nada. O versículo 2 do Salmo 23 fala, deitar-me fazem verdes pastos. Significa que se a pessoa tem o Senhor como seu pastor, ela vai estar deitada em verdes pastos. Aquilo é uma linguagem simbólica. As ovelhas gostam de estar nos pastos verdejantes. Pastos verdejantes significa que existe alimento para todas as suas necessidades. Então, aquele que tem o Senhor verdadeiramente como seu pastor não terá falta de nada. Mas a sanguessuga vai ter
sempre pedidos e pedidos e pedidos insaciáveis. Então a sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá. Estas três coisas nunca se fartam e quatro nunca dizem basta. O que o texto está dizendo, ele fala assim, três coisas nunca se fartam e quatro nunca dizem basta. E no versículo seguinte ele fala de quatro coisas. É porque 3 e 4 são 7. E o número 7 fala a respeito de significa plenitude, significa assim, certeza. Então, aqui a linguagem de Provérbios é como se a Gúria estivesse dizendo assim, ó, com certeza essas quatro coisas nunca bastam. Essas coisas nunca bastam. A sepultura sempre está pronta para receber alguém. Em outras palavras, preste atenção naquilo que você faz, porque para morrer, se você tomar uma decisão errada, como por exemplo, sair com uma mulher casada, que é casada com um homem ciumento e possessivo, você pode ir para a sepultura. Provérbios, capítulo 6, na parte final, fala a respeito disso. Fala que aquele que se envolve com a mulher alheia é tolo, porque no dia da descoberta, nenhum presente satisfará o seu marido no dia da vingança. Então a sepultura sempre está aberta. Aquele que gosta de dar golpes em contratos. Outro dia, uma notícia dava conta de um homem que deu um tiro em outro dentro de um cartório, porque estavam discutindo a questão de um contrato de um imóvel. Um deu o golpe no outro na venda de uma casa ou de um terreno, mas o outro ficou irado e dentro do cartório mesmo sacou uma arma e matou aquele outro homem ali dentro do cartório mesmo. Descumprimento de contrato, desonestidade. A sepultura está aberta a todo tempo. A madre estéril, toda vez que entra uma semente na madre estéril, ela não vai gerar, ela não vai produzir filhos porque é estéril. Aqui está simbolizando pessoas com quem você quer fazer uma sociedade, com quem você compartilha os seus sonhos, os seus projetos, as suas ideias, e a pessoa sempre fala para você, não vai dar certo. Você está sonhando muito alto. E você coloca a semente e a pessoa nunca vai dizer, agora vai dar certo. A pessoa só tem palavra negativa. Toda semente que você lançar, ela é estéril. A terra que não se farta de água. A água, nós sabemos que a água é vida. Nós sabemos que a terra, 70% da terra é formada de água, 75% do nosso corpo é formado de água. Quando ele fala que a terra que não se farta de água, ele está trazendo a mesma ideia. Você alimenta a ideia, alimenta aquela pessoa, mas a pessoa não vai gerar. Ela só vai sugar de você. E o fogo que nunca diz basta, o fogo fala a respeito de pessoas que são raivosas, furiosas, revoltadas. Quando você se deixa dominar por isso, você deixa que o fogo se acenda no seu coração sobre uma situação, você precisa tomar cuidado, porque senão você vai começar a gritar, xingar, humilhar, agredir por falta de controle e de domínio e ninguém vai conseguir conter você. Como que se resolve essas questões dos versículos 15 e do versículo 16? Essa é a parte que nos interessa, é a parte que importa. É a ação. Aquele que é sanguessuga, que vive o tempo todo pedindo para os outros, precisa agir. Agir começando a fazer o que precisa ser feito, começando a trabalhar, começando a construir ideias, começando a mudar o seu comportamento, começando a orar, começando a ler a palavra, para que possa parar de ser uma sanguessuga e para que possa começar a ter para dar, ao invés de ficar o tempo todo pedindo. Aquele que faz coisas erradas, que podem levar à sepultura, precisa agir. Mude as suas atitudes. Comece a ser sábio.
Comece a ler a palavra e comece a praticar a palavra para que você não corra o risco de sofrer a morte antes do tempo. Tem pessoas que entram em discussões no trânsito. Nunca se entra em discussão no trânsito. Se a pessoa te deu uma fechada, você vai embora. Nunca, nunca se buzina ou se faz alguma situação dessa. Um outro homem, outro dia, entrou numa discussão de trânsito e o outro homem foi lá, pegou uma arma, voltou e viu que o filho dele estava sentado no banco de trás. Ele deu um tiro na cabeça do filho dele. Aquele homem ficou ali gritando pelo filho. Já era. A vida é uma só para você se envolver com discussões de trânsito. Nunca se envolva com pessoas que são casadas. Você não sabe qual a reação do marido ou da esposa. Você nunca sabe o que pode acontecer. Aquele que é sábio, ele vai agir para fugir da sepultura. Aquele que é madre estéril é aquela pessoa que sempre fala para as outras pessoas: não vai dar certo, o seu plano não vai dar certo. Pare de ser uma pessoa que é negativa, que fala sempre o mal. Comece a dizer: vai dar certo. Você já viu, já observou os conselhos, fez os estudos para que esse negócio dê certo? Seja uma pessoa que incentiva outras pessoas, que gera ideias. Não seja como uma madre estéril que mata todas as pessoas que vão até você. A terra que não se farta de água é se você está recebendo incentivo, está recebendo um curso, um treinamento, uma oportunidade, agarre a oportunidade. Não seja uma pessoa que joga fora aquilo que você está recebendo de presente de outras pessoas. Não jogue fora as oportunidades. Seja uma terra fecunda. Tome novas atitudes. Tome atitudes para dominar a sua ira, a sua raiva, a sua mágoa, o seu rancor. Procure um tratamento espiritual. Fale com Deus. Peça que Deus limpe o seu coração para que seja arrancado todo o mal, para que você não continue alastrando esse fogo que queima em você e venha destruir seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, os seus relacionamentos, as pessoas que estão à sua volta. Depois, nós temos aqui o versículo 17, que fala que os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e os pintãos da águia os comerão. Quem despreza o pai e a mãe, significa que não escuta o conselho deles. Se não escuta o conselho deles, significa que vai perder a visão. Por quê? Os nossos pais ou as pessoas que nos criaram, as pessoas que estão preocupadas verdadeiramente conosco, são as pessoas que querem o nosso bem e elas vão nos trazer luz para que nós tenhamos clareza a respeito dos nossos caminhos. Se nós desprezamos os conselhos dos nossos pais, quem aparece nos nossos caminhos? As pessoas que são mal intencionadas. Aquele que vai convidar para as drogas, para a bebida, para a prostituição, para os bares, para as festas que vão gastar as nossas madrugadas de graça, para longe de Deus. Por isso que o texto fala os corvos. O corvo é uma ave de rapina que vem a águia é uma ave que voa muito velozmente. Quando nós falamos de águia, estamos falando de pessoas muito espertas, no sentido, no sentido prático. Então, se você não escuta o conselho do seu pai, não escuta o conselho da sua mãe, e você os desonra, vão aparecer pessoas que são como corvos, como águias, pessoas espertas, que vão te trazer conselhos e recomendações para o caminho do mal. Por isso que o texto fala, os corvos do ribeiro os arrancarão, arrancarão seus olhos, vão arrancar a sua visão do caminho certo. E os pintãos da águia os comerão, ou seja, os seus olhos serão comidos, a sua visão a respeito do caminho certo se perderá por desobedecer, por não prestar atenção, por não avaliar o conselho dos pais. Muitas vezes os pais dão conselhos querendo o nosso bem, mas que na verdade
não devem ser obedecidos, porque na verdade é o que o pai e a mãe sabem da vida. Mas, como por exemplo, o pai e a mãe podem dizer: não saia do seu emprego para montar o seu negócio, porque eles querem a segurança do filho. Mas se esse filho já tomou o conselho, fez os estudos da viabilidade do negócio e já aplicou aquilo e já viu que deu resultado, está apoiado em bons conselheiros, nesse caso, ele deve seguir nesse projeto, mesmo não sendo o conselho do pai e da mãe. Porque nesse caso, ele está apoiado em conselhos e ele está avaliando o conselho do pai e da mãe. A questão aqui, quando fala do zombar do pai e da mãe, é aquele que despreza o pai e a mãe, aquele que ignora, fala: vocês não sabem de nada, e nunca, e vai tomando seus conselhos com pessoas que não estão ligadas com a palavra de Deus. Então a questão aqui é, a gente tem que fazer uma interpretação desse versículo 17. Não significa que você tem que obedecer o seu pai e a sua mãe em tudo. Imagine aquele que tem o pai e a mãe que estão envolvidos com crime, que estão envolvidos com tráfico de drogas, por exemplo. A esses, a resposta é não seguir essas recomendações, porque isso fere a palavra de Deus. O que o versículo 17 está dizendo é: se o seu pai e a sua mãe são pessoas comprometidas com a palavra de Deus, então preste atenção no que eles estão dizendo. Antes de você tomar uma decisão, você pode até não tomar o mesmo caminho que eles te disseram, mas avalie bem o que eles estão dizendo. E avalie bem se você decidir fazer de maneira diferente, para que você não tropece. Não siga o conselho de qualquer pessoa, porque se você simplesmente zomba do seu pai e da sua mãe por zombar, porque os despreza e porque os desrespeita, então vão aparecer pessoas más no seu caminho que vão fazer com que você tropece e que os seus olhos, a sua visão, seja completamente derrubada e destruída. É isso que o versículo 17 está falando. Depois o versículo 18 e o versículo 19 nos falam que existem muitas coisas na vida que geram maravilha e que são um mistério. Veja aqui o versículo 18 e 19. Há 3 coisas que me maravilham e a quarta não a conheço. Veja que mais uma vez Agur fala 3 e 4. Ele está dizendo assim, tem coisas que realmente, 3 mais 4 é 7, que significa plenitude, é como se ele estivesse dizendo assim, tem 4 coisas que realmente me impressionam. E ele fala aqui quais são as coisas no versículo 19. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem como a virgem. Por quê? Nós não conseguimos explicar como que uma águia consegue voar tão alto. Nós não conseguimos entender como que uma cobra segue o caminho na penha se arrastando, como que ela consegue chegar até as altas rochas. Quando nós olhamos um navio no meio do mar, lá longe, nós ficamos impressionados como que um navio que tem tanto metal, que tem tanto peso, que carrega tanta carga, consegue ficar ali no meio do mar navegando. Como é que um homem se casa com uma mulher? O que fez aquele homem se casar com aquela mulher? O que foi que chamou a atenção para que eles se casassem? São coisas que ocorrem na vida que nos geram uma sensação de maravilha quando nós ficamos olhando no céu, vendo a águia voando lá longe, no seu voo. Nós pensamos como que pode a natureza trazer essas maravilhas para nós, né? Então assim, o que o versículo 18 e 19 está dizendo é que existem muitos mistérios que nós não conseguimos explicar, mas que geram em nós essa sensação de maravilha. E quando nós vemos isso, nós podemos extrair Deus disso, que foi Deus que criou todas essas coisas. O Salmo 19 fala assim, que os céus manifestam a glória de Deus. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite faz declaração a outra noite.
Então, o Salmo 19 está falando que, olhando para a natureza, nós realmente podemos nos maravilhar de ver a grandeza de Deus. Podemos ver como Deus realmente existe, como Deus realmente é poderoso, como existem muitas coisas que nós não conseguimos explicar, que são para nós misteriosas, porque nós somos limitados. Nós não temos como explicar como Deus criou todos esses seres e criou alguns para voarem nos céus, outros para andarem nas rochas se arrastando, e como Deus permite, por meio de leis da física, que um navio tão pesado consiga se sustentar no meio do mar. O homem não consegue andar no meio do mar. Veja que o Agur, ele falou no versículo 4, né? Ele falou assim: quem amarrou as águas na sua roupa? E nós dissemos ali que só Jesus andou sobre as águas. Mas como que um navio que é tão pesado consegue estar no meio do mar? Como é que um homem se casa com uma mulher? O que ele viu nela? As pessoas, né? Sempre que, inclusive, tem aqueles programas que alguns canais na internet, por exemplo, que falam: ah, vocês são um casal? O que foi que você viu nela que casou com ela? Outro dia eu estava assistindo é, três casais ali falando. E um casal estava falando: ah, eu vi nela honestidade. O outro falou: eu vi nela comprometimento. O outro falou: ah, eu vi que ela era muito atenciosa. Então nós vemos que cada pessoa, né, o caminho de um homem como a virgem é algo que o que gera essa união é algo que cada pessoa vê uma coisa diferente na outra pessoa e é algo que gera essa maravilha da pessoa estar ali comprometida uma com a outra. Então, o versículo 18 e 19, o Agur está falando que tem muitas coisas na vida que acontecem que nós não conseguimos explicar e que são maravilhosas e que mostram que Deus é grande. Aí o versículo 19, 20 fala sobre a mulher adúltera. Tal é o caminho da mulher adúltera: ela come e limpa a sua boca e diz: não cometi maldade. Então o versículo 20 está falando a respeito do cuidado que se deve ter com as pessoas com quem você se envolve. Conhecer o passado de uma mulher é importante, porque se essa mulher se envolveu com muitas pessoas, então ela tende a... Não significa que ela trairá, mas ela tem uma tendência a trair, tem uma tendência a precisar ter relacionamento com outras pessoas. Conheci um homem que se casou com uma pessoa na igreja e depois de um ano de casamento essa mulher perguntou para esse homem se ela poderia trazer uma outra pessoa para o relacionamento. E ele perguntou a ela por quê, e aí ela disse: antes de eu me converter, eu era prostituta. E ela disse: eu me acostumei, eu não consigo ficar muito tempo com a mesma pessoa. E eu já estou há um ano com você. E esse homem ficou chocado, porque ele não procurou saber a respeito da história dela anteriormente. E ela só disse sobre isso nesse momento, depois de um ano de casamento. O que aconteceu é que depois de um tempo ele pediu o divórcio, porque não foi possível permanecer naquele relacionamento. Então, isso não significa que uma mulher que foi prostituta necessariamente vai ser prostituta depois de se converter. A pessoa pode realmente ter um encontro com Deus, pode ser completamente transformada pelo poder do Espírito Santo e pode deixar aquela vida de maneira absoluta. Porém, tomar a cautela de prestar atenção, se a pessoa tem aquela prática, ela não teve o encontro com Deus, ainda não teve o impacto do Espírito Santo na vida dela, isso pode trazer problemas. E saber a respeito do passado da pessoa é importante até para que você saiba se você está disposto a viver com essa pessoa. Porque talvez você tenha vivido uma vida totalmente dedicada para Deus e você não queira isso para você. Então o versículo 20 nos fala sobre isso, sobre prestar atenção
com quem você se envolve. O versículo 21 e o versículo 22 e o versículo 23 fala que existem situações que o ser humano não aceita. Vamos ler aqui os 3 versículos. Por 3 coisas se alvoroça a terra e a quarta não a pode suportar. Mais uma vez o Agur usa essa técnica de por 3 coisas se alvoroça a terra. Ou seja, 3 coisas, né, a terra fica alvoroçada e 4 a terra não pode suportar. 3 com 4 são 7. O que ele está dizendo é, com certeza, essas coisas que eu vou falar agora são coisas que chocam as pessoas. São coisas que as pessoas não aceitam. Quais são essas coisas? O servo quando reina, o tolo quando anda farto de pão, a mulher aborrecida quando se casa e a serva quando fica herdeira da sua senhora. Então nós vemos aqui, quando uma pessoa que é escravo se torna um presidente, um rei, a terra não aceita. As pessoas falam, como que essa pessoa conseguiu sair da pobreza e se tornar o rei? O tolo, quando anda farto de pão, como que essa pessoa que não sabe de nada é dono de tantos negócios? Como que aquela mulher que não casou há tanto tempo de repente encontrou alguém e se casou? Como que aquela mulher que era uma empregada conseguiu obter a herança da sua senhora? Então, esses versículos nos falam sobre a maldade do ser humano. O ser humano, ele não aceita quando uma pessoa vem de baixo, quando uma pessoa consegue vencer, quando a pessoa era improvável e a pessoa vence. Principalmente no Brasil, as pessoas têm muito isso. Como que aquela pessoa conseguiu? As pessoas costumam falar, provavelmente roubou alguém, provavelmente enganou alguém, provavelmente trapaceou alguém. O que essa pessoa fez para conseguir isso? As pessoas têm uma dificuldade de observar o que o servo fez. De repente o servo se educou, se desenvolveu, cresceu para chegar até aquele ponto. De repente aquela pessoa que você acha que é tola, você olha para a pessoa e pensa, é um tolo. É uma pessoa que na verdade sabe coisas que você não sabe. De repente aquela mulher que ficou aborrecida e não havia se casado, aprendeu coisas que precisava aprender, ou aconteceu o mistério, que nós lemos aqui no versículo anterior, no versículo 19, o caminho do homem como a virgem. O homem pode ter aparecido alguém que olhou para ela e gostou dela. E o que nós temos a ver com isso? Que a mulher estava muito tempo solteira e de repente se casou. E a serva quando fica herdeira da sua senhora. Aí no versículo 24 até o versículo 26, até o versículo 28, nós aqui temos um ensinamento para aquelas pessoas que sempre encontram desculpas para tudo na vida. Elas sempre se justificam, falando que não dá, que não conseguem, que não tem como. Para essas pessoas, nós vamos ler esses versículos. Essas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mas sábias, bem providas de sabedoria. As formigas são um povo impotente, todavia no verão preparam sua comida. Os coelhos são um povo débil, ou seja, fraco, e contudo fazem sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem e em bando se repartem. Versículo 28, a aranha que se apanha com as mãos e está nos passos dos reis. Então, esses versículos nos mostram o quê? O Agur olha para a natureza e fala, tem gente que vive o tempo todo olhando para os seus defeitos. Algumas pessoas olham e falam, mas eu sou tão pequeno, eu nunca vou conseguir o que eu preciso. Aí ele fala no versículo 25, as formigas são um povo impotente, mas elas ajuntam no verão a sua comida. Então se você tem falado, eu nunca vou conseguir, eu não posso, se você fizer todos os dias a sua parte, se você estudar e se dedicar, e se você for constante, porque as formigas são constantes, elas todos os dias trabalham, elas não ficam olhando, ah, eu sou pequena. As formigas, elas fazem o trabalho delas durante o verão. E quando chega o momento da necessidade, elas têm ajuntado. Então é isso que ele está falando. Versículo 26. Ah, mas eu sou como um coelho. Os coelhos são muito fracos. Então se você está construindo um projeto, construa sobre a rocha.
Pegue conselhos, pessoas que são mais inteligentes, que têm experiência, que possam te instruir, que possam te dar informação para que você faça um negócio. Depois as pessoas falam assim: eu não consigo. Talvez você sozinho não consiga, mas aqui tem o segredo dos gafanhotos. Os gafanhotos são pequenos, são frágeis, eles não têm um líder, mas eles falam: sozinhos não conseguimos, mas então vamos fazer network, vamos fazer vários contatos, vamos trabalhar em conjunto, vamos reunir os nossos esforços. Todos saem e em bandos se repartem. Então talvez você não consiga sozinho, mas se você se juntar com outras pessoas, você consegue realizar esse seu projeto. Talvez você não saiba como montar o seu negócio, mas se você conversar com outras pessoas e fizerem aplicações financeiras em conjunto, vocês consigam. E aí quando ele fala a aranha que se apanha com as mãos e está nos passos dos reis, nos passos aqui, é nos palácios dos reis. Muitas vezes você é como se fosse uma aranha. A aranha é muito frágil, é muito pequena diante de um palácio. Mas ela vai ficar no palácio dos reis significa você pode conversar com pessoas que têm mais condições que você, com pessoas que têm conhecimento, que têm riqueza, que podem investir no seu projeto. Então, se você sair do seu ambiente e for para um ambiente maior, com pessoas mais prósperas e mais ricas, que aqui é simbolizada pelos reis, e tomar conselho com elas, você pode fazer aquilo que você acha que não poderia. Então, esses versículos aqui nos mostram um segredo. Aquilo que você acha que é impossível porque você não está tendo sabedoria. Se você tiver sabedoria, veja que o versículo 24 fala: ó, estas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mas sábias, são bem providas de sabedoria. Então, aquilo que falta para você, se você tiver sabedoria, você sabe como passar por cima daquilo que parece para você impossível. E aí o versículo 29 até o versículo 31 nos falam a respeito dos valores, a respeito de você prestar atenção no que você tem à sua volta. Né? Veja aqui o versículo 29. Há 3 que têm um bom andar e o quarto passeia muito bem. Mais uma vez ele está aqui usando aqui o 3 e o 4, ou seja, existem coisas, ele vai falar de 4 coisas, existem coisas que realmente nos impressionam. Versículo 30, o leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. 31, o cavalo de guerra, bem cingido pelos lombos. O bode também e o rei, a quem se não pode resistir. Nesses 3 versículos, o Agur está falando a respeito de 2 coisas. Está falando a respeito de beleza. Você tem coisas na natureza que você olha que são belas. Quando você vê um leão, a força que ele tem. Quando você vê um cavalo de guerra, a capacidade que ele tem, esse cavalo, de entrar numa batalha. Quando você vê a força que um bode tem. Quando você vê um rei reinando. Ninguém pode vencer, ninguém pode resistir ao rei. E ele também fala a respeito de valores. Ele fala assim, tem coisas que existem e que você deve usar, que você deve administrar bem. Você deve olhar, contemplar na natureza o que eles podem nos ensinar. O leão, ele é sempre resistente, ele fica vigiando a sua vítima. Ele fica prestando atenção antes de dar o bote, antes de partir para o ataque, para que ele possa abater a sua presa. Ele é muito forte, mas mesmo sendo forte, o leão ele é estrategista. Não confie totalmente na sua força. Seja como o leão. O leão ele é muito forte, ele não torna atrás para ninguém, mas ele presta atenção antes de abater a presa. O cavalo de guerra, quando ele está bem cingido pelos lombos, ele nos mostra uma coisa.
quando você vai para uma guerra, quando você vai para uma batalha, quando você vai fazer alguma coisa na vida, você precisa ir bem cingido. Você precisa estar bem munido de informações, de conhecimento para que você possa entrar naquela guerra. Não entre em um negócio, em um relacionamento, em negócios na sua vida, sem que você esteja antes bem preparado. O bode também, ele está falando assim, o bode ele é um animal forte. Você precisa treinar a sua inteligência emocional. Precisa buscar força em tudo que você vai fazer. Inteligência emocional para você dominar a sua ira, para que você não seja como fogo que vai destruindo tudo que vem pela frente. Inteligência para você entender que precisa vencer a preguiça e ter força de vontade para fazer o que tem que ser feito, para que você não fique o tempo todo pedindo para os outros, sendo como uma sanguessuga. E o rei a quem você não pode resistir. Um rei que ninguém pode resistir é um rei que se cerca de conselheiros. Sempre ele está buscando as informações mais importantes, o que ele procura manter, fazer a justiça, fazer as coisas certas, para que ele possa sempre validar a sua palavra. Então, aqui quando ele fala que ele está olhando na natureza o que é belo, ele está vendo a beleza desses animais, a beleza do rei também, quando ele está reinando, ele está dizendo, pegue isso como um ensinamento para a sua vida. E aí ele termina no 32 e 33. Se procedeste loucamente, elevando-te, e se imaginaste o mal, põe a mão na boca. 33. Porque o espremer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda. Então, se você procedeu loucamente, se você fez alguma coisa irresponsável, sem juízo, sem razão, e você se elevou, ficou orgulhoso, ficou arrogante, e se você pensou em fazer o mal, ponha a mão na sua boca, ou seja, reflita e veja como mudar o caminho, como corrigir, como consertar o que você fez errado. Porque se você espremer o leite, vai produzir manteiga. Em outras palavras, se você fizer alguma coisa boa, você vai conseguir uma coisa boa. Mas o espremer do nariz produz sangue e o espremer da ira produz contenda. Mas se você fizer algo que é mal, você pode sangrar, você pode sofrer, você pode se envolver em discussões e discussões não levam você a lugar nenhum.